Deu? Vamos lá? Olha só. Material. E tu pensa, material de obra? Material de construção? Material de artesanato? Percebe que material pode ser material de qualquer coisa, sim? E eu caracterizo esse material de alguma maneira. Eu digo que ele é um material de escola. Tá, mas olha o que é de escola. De é uma preposição, escola é um substantivo. Beleza. Vamos transformar isso para um adjetivo só? Material de escola é a mesma coisa como material escolar. Olha a diferença. Material de escola é uma preposição e um substantivo. Só que escolar é um adjetivo. E de escola e escolar não são equivalentes? São equivalentes, por isso que se chama locução adjetiva. Eu preciso que vocês entendam essa matéria agora, porque todo mundo já deve ter ouvido falar de um treco chamado de adjunta de nominal e complemento nominal. Sim? Que tem uma dificuldade imensa ali para a gente classificar, é bem difícil. Que é uma matéria que a gente vai ver no curso, só que em análise sintática. Entende esse processo agora, que te facilita a vida para daqui a pouco, tá? Isso aqui é a base para a gente entender outra matéria. Então, eu nem sei do que tu tá falando. Tá, então aprende agora que daqui a pouco tu vai aprender um treco muito mais difícil, tá? É agora, te agarra, não desiste. Olha aqui. Material de escola, caracterizei esse material. Lembra quando a gente estava fazendo o exercício da gata? Máquina de lavar. Sabão em pó. E aí ficou a confusão. A galera, mas sublinha o em pó. Não, tira o em pó, sublinha só o pó. E lembra que a gente ficou naquela confusão? E eu falei pra vocês, é que parece uma coisa, mas é outra. Dá pra sublinhar tudo, mas dá pra pegar só o pó também, que é só um substantivo. Que era isso. Material de escola é um substantivo? É, mas eu posso pegar só material e escola, que são substantivos. Se eu for passo a passo. Então é isso. Tá, mas o menino sem coragem é um menino o quê? Medroso? Quê? Cagão. É que eu não posso botar isso na aula, né? Aqui, ó. Existe uma outra palavra que é poltrão. Poltrão. O cara que não sabe, o cara que tem medo, aí tu diz que ele é poltrão. Mas aí é melhor chamar de medroso, né? Medroso. Então tá, ó. Menino sem coragem, menino medroso. Menino com coragem, menino corajoso. Percebe que tu joga, vale um adjetivo, vale uma locução. Atitude de velho, bloco de areia, amor de mãe. Como é que a gente vai traduzir isso? Atitude de velho, o que eu vou dizer? Tem. Senil. Ah, tu tá senil. Nunca xingaram assim os pais de vocês? Nunca fizeram isso? Não fizeram isso. Ô pessoal, é um belo adjetivo para xingar um pai e uma mãe. A minha mãe, quando ela começa a fazer as coisas ruins para mim, assim, quando eu vou lá e ela diz, por que tu veio na minha casa? Vai embora, sabe? Que ela me toca sal grosso no olho pra eu ir embora, essas coisas. Eu sempre xingo, sai daqui, o senil. Que é uma forma erudita de xingar, né? Que aí não pega no estatuto do idoso. Olha aqui, ó. Atitude de velho é uma atitude senil. Beleza? Mas olha só. Lembra que a gente estava vendo que o adjetivo e o substantivo se confundem? Às vezes tu pode dizer que velho é um adjetivo, não pode? Sim? Mas eu também posso considerar que isso aqui é uma locução adjetivo, né? Então, aqui ele vale como um substantivo, porque quem está caracterizando não é o velho, é o de velho. De velho é que caracterizou, não velho. Não é atitude velho, é atitude velha. Sim? Entenderam a lógica ou não? Então aqui ele é um substantivo, ele não é um adjetivo. Tá, e o bloco de areia? Arenítico. É a mesma coisa. E o amor de mãe, então, para facilitar a vida? Materno. Maternal. Enfim, muito legal, né? Tô te mostrando o quê? Que essas locuções adjetivas podem ser trocadas por adjetivos. Tudo bem, como é que elas são organizadas? Preposição mais substantivo. Olha esse outro grupo aqui, ó.
Olha esse outro grupo que eu vou te mostrar. Parede de concreto. Sala de esportes. Aula de física. Livro do Vini. Então tá. Ó, percebe que a gente está caracterizando de alguma maneira aqui também? Não é qualquer parede. Não é uma parede de plástico. Não é uma parede de madeira. Não é uma parede falsa. É uma parede de concreto. De alguma maneira nós estamos caracterizando essa parede. Beleza. Uma parede de concreto é a mesma coisa que uma parede... O quê? Concretada? Uma parede de concreto é uma parede concretada? É diferente, não é diferente? Uma parede de concreto, ela é feita de concreto. Uma parede concretada, ela foi concretada. Tá, então como é que a gente faz? Alvenaria? O que é? Tá, pula. Já vi que obra não é forte. E a sala de esportes? Ó, não é a sala de televisão. Não é a sala de estar. Não é a sala de aula. Eu caracterizei. Sala de esportes. Traduz. Uma sala esportiva? Aí sala, corre, vamos lá, pula, é isso? Não bate, tá vendo? Uma aula de física. Chatíssima, né? Que é o analítico, é o sintético nesse caso. Olha aqui, ó. O que é uma aula de física? Traduz. Fisicada? Não dá, né? O livro do Vini. E o livro do Vini, o que eu faço? Não é o livro da Ana, não é o livro do Vladimir, não é o livro do Willy, é o livro do Vini. Que eu posso traduzir como? Livro do Vini. E esse é o segredo das locuções adjetivas. Não existe para todo mundo. Nem sempre há um adjetivo equivalente. Nem sempre há um adjetivo equivalente. Eu nem sempre consigo fazer essa troca. Isso é a loucura do negócio. Nem sempre eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Material de escola, material escolar. Mas quando eu digo que é sala de esportes, eu caracterizei a sala. Eu caracterizei. Eu só não tenho um adjetivo para isso. Isso é tão sério na nossa língua que a língua não consegue dar conta. E quando ela não dá conta, a gente usa locuções adjetivas. Quer ver, ó? Lembra que agora há pouco a gente estava falando do substantivo coletivo? Lembra que eu falei que vocês tiveram que decorar porque era traumático? Aí vocês me falaram de matilha, cáfila, não sei o quê? Percebe que a gente não usa ele, mas a gente usa as locuções. Quando eu tenho mais de um cachorro, eu digo o quê? Um bando de cachorro. Um bando de camelo. Um bando de abelha. Tu vai colocando bando e colocando locuções adjetivas para caracterizar o bando. Então tu evita, assim, de precisar decorar cáfila, matilha, enxame. Tu só usa a locução e facilita a vida, não facilita? Quer ver, ó? Um outro exemplo bem prático disso. A gente sabe que toda criança que perde os pais é órfã. Mas como é que é o nome do pai que perde o filho? Não tem. Então a gente fez o quê? A gente pegou a palavra órfã e coloca de filho. Tu caracteriza o tipo de órfão. Órfão de filho. Caracterizou, usou uma locução adjetiva. Locuções adjetivas servem para isso. Para a gente não precisar decorar um monte de coisa. Tu pega uma palavra e só joga na locução. Percebeu a diferença? Percebeu para que serve? Alô? Sim. Ah, ainda estão de mau humor, é isso? Ah, que tri, hein? Tá, vamos fazer um exercício aí então.
Vamos sentir o drama na prática, então. Faz ali para mim o exercício da página 8, o exercício 2 e o exercício 3, por favor. 2 e 3. Ó, vou explicar para todo mundo. Ô, pessoal, a 2 ali. A 2 que eu passei, tem um monte de livro em branco. Vocês têm que perguntar um negócio. Isso aqui é, olha, a aula é pequenininha para vocês perguntarem, entendeu? O que é o 2? O 2 ele pede a relação de sentido. Então ele quer semântica, ele quer o que tu quer me dizer com isso. Quando eu coloco, por exemplo, no primeiro, que também é um grande escritor, e na de baixo ele inverte. Ele diz que é um escritor grande, mudou o sentido, não mudou? Então eu quero que tu me diga o que é. No primeiro, grande escritor. Então tu vai me dizer importante, renomado. E no de baixo, o tamanho do cara, escritor grande. Só quero que vocês me digam isso. Certo? Não precisa classificar nada, não é para nada de classificar. Relação prática. Relação o que tu precisa saber para uma prova, o que tu precisa saber para a vida. É isso que tu precisa entender. Entenderam a lógica? Legal. E o 3? Vocês não entenderam é nada, então tá. O 3 é assim, ó. O adjetivo é uma palavra que na norma culta flexiona-se em gênero, número e grau. Tá, que foi o que a gente estudou. Na língua coloquial, no entanto, é comum que os falantes, buscando determinado efeito semântico, efeito de sentido, juntem a um adjetivo sufixos aumentativos e diminutivos. Então tá, então eu tenho ali pequeno, pequenininho, lindo, lindinho, barato, baratinho. Eu acrescentei sufixos diminutivos ali. Legal. Comente o efeito de sentido criado pelos adjetivos que apresentam no grau diminutivo. Eu quero que tu me diga por que o Carlos Drummond de Andrade, quando fez aquele poema, ele utilizou essas relações na prática ali. Por que ele acrescentou aqueles sufixos? Que sentido deu isso para a frase? Que tu já começa a interpretar a partir dali. O que tu interpreta? É isso que eu quero na 3. Vocês vão dizer que o Drummond é maconheiro, é isso? Vocês estão vendo? Ah, tá. Vamos. Vamos. Não tem nada de maconheiro aí. E aí, Vini, tá funcionando o áudio aí? Tá? Então, o 2, então. Indique o sentido do adjetivo considerando sua posição na frase. Semântica de acordo com o lugar dele. Então, com a morte de Herbert de Souza, o Betinho, perdemos também um grande escritor, um escritor importante, renomado. Agora, perdemos um escritor grande, alto, estatura. Só telefono para velhos amigos. Antigos, de longa data, de longo tempo. Ficava telefonando celular para amigos velhos, de idade avançada. São exemplos simples, mas tremendamente sérios. Comuns. O quê? Básicos. É uma guerra. Os carros e os pobres pedestres se enfrentam diariamente. Inocentes. Pobres pedestres é coitados, né? Coitados. Inocentes, ingênuos, indefesos, inferioridade. Agora, o pedestre pobre sentiu-se mal e caiu no meio-fio. Sem dinheiro. O alto empresário, o empresário alto. Ó, tem diferença. O alto empresário chegou, renomado, importante, grande, de importância. Beleza. Agora, o empresário alto de estatura. Tá? Só pra gente brincar ali de se dar conta que pode mudar. Aí o 2, o 3. Tudo bem na 2 aqui? Alguma dúvida? Nada? Tá. Pessoal de casa. Tudo bem? Tá. Que é o Vini, né? O pessoal de casa é o Vini. O adjetivo é uma palavra que na norma culta flexiona-se em gênero, número e grau. Lembra? Gênero menino, menina.
número singular e plural, grau aumentativo e diminutivo. Na língua coloquial, isso aqui é legal da gente dar conta, ó. Língua padrão é o que a gente estuda. Língua coloquial é o que a gente sabe. Língua coloquial é aqui, ó, é a gente conversando, a gente ali embaixo tomando um café, isso é coloquialidade. No entanto, é comum que os falantes, ó, sempre que uma questão fala de falante, é coloquial. Fala é coloquial. Buscando determinado efeito semântico, ou seja, efeito de sentido, juntem adjetivos, sufixos aumentativos ou diminutivos. Legal. Então, pequeno, pequenininho. Olha só o poema do Drummond. Pequenininho, lindinho, baratinho. Enfim, aquele apartamento para quem gosta de diminutivos já decidiu o tamanho da família. Comente o efeito de sentido criado pelos adjetivos que se apresentam no grau diminutivo. O que ele quis dizer com pequenininho? Tamanho, muito pequeno, né? Agora, quando ele falou lindinho, carinho, né? Lindinho, que apartamento lindinho, carinho, afeto pelo apartamento. E baratinho, valor, pode ser intensidade também, né? Muito barato. Pequenininho, então, é o tamanho. Lindinho é um afeto pelo apartamento. E o baratinho seria um valor, uma atribuição de conceito para ele. Ok? Legal. Quem sabe a gente faz ali então agora. Vamos fazer uma questão de marcar, pode ser? Faz ali para mim então, ó. Vamos fazer a questão página 9. Dá uma olhada. Quero fazer então a 4, que não é bem de marcar, mas tem ali uma legenda, faz a 4. Aí faz o 6 e faz o 7 aí para mim então. 4, 6, 7. Então ele diz assim: na 4, leia as frases abaixo, identifique o número dado, o grau. Aí é só para a gente começar a pegar a manha da relação de ser igual, comparativo, igualdade, superioridade e inferioridade. Sermão é menos corajoso que. Ó o que ali aparecendo, ó. Te agarra nesse que. Então, é menos que. Então, a gente tem inferioridade. 3. Na letra B. Pedro é tão quanto o pai. Comparei um com o outro de igualdade. 1. As moças costumavam ser mais do que. Beleza? Mais do que. Superior. João sempre se mostrou mais do que. Superior. Depois da nossa conversa, as coisas ficaram tão como. Igual. Igualdade. Ele sempre foi menos que. Inferioridade. Seu comportamento é tão quanto. Igualdade. Ok? Depois na questão de número 6. No trecho, os jovens estão mais ágeis que seus pais. Temos, olha, ó, questãozinha da FCC, ó. Mais que. Então, se é mais que, percebe que ele compara jovens contra pais. 1 e 1, sim? Tem que ser comparativo, não pode ser superlativo. Elimina a letra A, elimina a letra C, elimina a letra E. Bom, mas é mais que. Destaca o que ali para mim, pessoal. É o que me garante a comparação. Se tu tiver com medo, vai pelo que. Letra B de Brasil. Comparativo de superioridade. E na 7... Esse livro é melhor que aquele. Esse livro é mais lindo que aquele. Tá. Melhor não significa ser muito bom? Então ele foi sintetizado. Sim? Está sintetizado aquilo ali. Então, superioridade, os dois são de superior. Melhor e mais, os dois são superioridade. Só que um é sintético, que é o melhor, pior.
e o outro é o analítico. Mais que, muito que, menos que. Tudo bem? Letra A é a nossa resposta. Posso fazer uma bem difícil agora? Mas é que tem a tabelinha que a gente pulou ali, ó. A tabelinha na página 7. Tem ali, ó, os adjetivos, os comparativos, e aí tu tem mínimo, ótimo, melhor, pior. Tu consegue ter essas relações também. Existem essas possibilidades. Vamos fazer um mais difícil que tem aí. O 5. Ele pode ser comparativo e absoluto mesmo? Aonde? Na 5? Eu não entendi a 7. A 7, ele não pode ser absoluta, porque ele está comparando este livro mais lindo que aquele. Então é 1 e 1. Então absoluto não é, porque é 1 contra 1. Sim, mas o sintético e analítico não é só absoluto? Foi isso que eu entendi. Entendi. Tá. É que aqui a banca foi um pouco mais. Eles resolveram criar um paralelo ali, ó. Que é essa ideia de tu intensificar o mais lindo e melhor. Ele usou desse conceito do absoluto para fazer a questão. Não tem, né? No geral não tem. Eu apaguei aqui, não tem. Mas ele usa daquele conceito para tu fazer essa ideia de que se ele está unido ou não. Ele fez isso, né? Na verdade, a gente tem comparação, né? Porque é 1 contra 1, e ele pegou o conceito do sintético e do analítico, só para ver se tu domina isso. Ele fez uma mistureba aqui, por isso que é uma questão difícil. Tá, mas vamos tentar fazer a 5. A 5 eu quero que tu me diga se é relativo de inferioridade, relativo de superioridade, se ele é absoluto, sintético, absoluto. Eu quero que tu me diga isso. Faz a 5 ali para mim então, por favor. Vamos fazer então? 5 diz assim, ó. Identifique o grau do adjetivo destacado. Então, somos uma indústria química, uma das maiores do mundo. Ó, de todo mundo, ela é a maior. Percebe que eu fiz uma relação de superioridade? Então a gente fez um relativo superioridade. Se quiser dar todo o nome, não tem problema. Tu pode dizer lá, é um superlativo, relativo de superioridade. Não tem problema. Superlativo, relativo de superioridade. Em qualquer momento de folga, eles correm para a praça mais próxima. Eu não estou comparando com outras, percebe? Eu estou falando só daquela praça. Então é um superlativo absoluto. Nesse caso, ele é analítica. Mais próxima, né? Muito próxima. Analítico, isso. Absoluto analítico, que é muito próximo. A maioria dos produtos químicos usados na agricultura se torna extremamente tóxica quando usada em concentrações maiores. Ó, não comparei com ninguém, né? Hã? Não comparei com ninguém. Eu estou falando só daqueles produtos químicos, a maioria dos produtos químicos. Se torna extremamente tóxica. Então não comparei com ninguém. Ele é absoluto. Extremamente tóxica. Muito tóxica. Não é isso que eu estou dizendo? Também é um absoluto analítico. Igual a letra B, a letra C é um superlativo absoluto analítico. Para ser sintetizado? Se torna muitíssimo tóxico. Não, às vezes tu não consegue fazer a troca. Às vezes tu não consegue fazer esse tóxica virar toxíssima. Até pode, né? Mas não é usual, né? Esse que é o detalhe, que aí tu bate lá na regra da estilística. Tá, tu até tem, mas não usa. Depois, foi o mais longo assalto a banco de que se tem notícia. Olha que legal pra gente errar isso com relativo. Para dizer, de todos, ele é o mais. Então é uma relação, sim.
Tá, mas o que não deixa ele ser uma relação? O que? Lembra que eu falei, eu insisti para vocês, cuidado com o que. Quando aparecer o que, é comparação. Ele tem o que, não tem, no fim? Olha só. O mais assalto de que se tem notícia. São de todos. Ele comparou assalto contra assaltos, né? Tudo bem, mas tem o que garante então ser uma comparação de superioridade. E depois, no futuro, não muito distante, haverá poucos empregos para pessoas altamente educadas e bem preparadas. Olha só, não muito distante. Eu não estou comparando esse futuro com ninguém, né? Então, esse poucos empregos para ninguém. Então, não muito distante é absoluto e é muito distante, analítico. Para pessoas altamente educadas. Bom, não estou comparando contra o resto. Então, não está ali pelo menos. Está subentendido, mas não está ali. Então, é um absoluto analítico também. Pessoas educadíssimas, muito educadas, altamente educadas. Difícil esse, né? É que ele depende muito da interpretação também, né? Também é analítico. Vamos organizar o nosso tema de casa. Deixa eu te explicar como é que funciona o tema. Olha só. Nenhum exercício do livro tem gabarito. Nenhum. Tudo vai ser feito em aula. Tudo vai ser corrigido em aula. A gente pode debater as alternativas, a gente pode só ir direto para as respostas, a gente vai ver como é que vai funcionar a turma. Mas o tema tem que ser feito. Então, o tema que a gente vai fazer, ele começa na página 4, que tem ali a questão 4. Aí a gente faz o simulado zambelliano, que está na página 5. Aí a gente já faz o exercício da página 8, também, que é o exercício sublinha os adjetivos abaixo. Aí tu vai sublinhar adjetivo agora. É igual o da gata, só que a gata era substantivo, agora eu quero adjetivo. E aí a gente faz lá em cima, faltou um lá na 8. Aí a gente já faz a 9, a 10 e a 11. Toda a parte de substantivo e adjetivo. Aí é uma bela de uma revisão. Tá, ô Zambelli, a próxima aula é na terça-feira. Como é que eu vou fazer? Funciona assim, ó. A 8 não. A 8? A 8, 1, se eu não me engano. Não, página 9. A 8 não. 8 da página 9. Façam tudo. Página 9, 10 e 11. O que tiver de exercício até a 11, façam. Vocês não estão dando de malandro pro curso, né, pessoal? Olha aqui, ó. É pra fazer tudo, não é assim, foi só o que tu mandasse, velho. Não, o que tiver de substantivo e adjetivo, façam. Exercício que a gente não fez, façam. Quando é que tu tem que fazer isso? A gente só estuda com culpa. Se deixar, tu não estuda nunca, né? Então a culpa é assim, ó. Domingo, quando tu ligar a televisão e olhar o Faustão, tu vai pensar assim, ó. Caraca, o tema de português. Se tu olhar o Fantástico, até vale, mas o Faustão é a culpa, entendeu? É a culpa que tu tá vendo nada e os teus coleguinhas estão fazendo o tema. Então tu vai pensar assim, ó, meu Deus, todos os meus coleguinhas estão fazendo o tema e eu estou vendo o Faustão. Tudo bem? Terça-feira a gente começa corrigindo os exercícios e começa a matéria nova. Só um detalhe de nomenclatura. Tá vendo que no livro está escrito extensivo português, mas é extensivo português parte 1, básico. Depois vai ter a parte 2, que é extensivo normal, e depois tem o 3, que é o avançado, tá? Então é uma trilogia isso aqui. Tá bom? Obrigado, desculpa alguma brincadeira. Pessoal de casa, qualquer dúvida, a gente tem o nosso fórum de dúvidas no site. Entra em contato. Tchau, pessoal.